Reconstituição da morte de vereadora Marielle Franco e de seu motorista Anderson Nunes acontece hoje no Rio. Um vereador da cidade é suspeito de mandar matar a vereadora. Um homem é preso pela Polícia Federal. Ele cometia crime de xenofobia na internet, aqui no Brasil. Sabe aquela merenda que faltou na escola do seu filho? Ela pode ter sido roubada. É o que investiga uma operação da Polícia Federal em mais de 30 cidades brasileiras. E ainda, você acha que conhece São Paulo? O vídeo do youtuber Thiago Lopes bate cerca de 170 mil visualizações na internet e você viaja com ele para essa cidade de diversos contrastes e muitas descobertas. Agora, na revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi desta quinta-feira, 10 de maio, marcada hoje no Rio de Janeiro a reconstituição da morte da vereadora Marielle Franco e do seu motorista Anderson Nunes, ocorrida no dia 14 de março. Conforme publicado no jornal O Globo essa semana, um vereador do Rio de Janeiro é apontado por uma testemunha como sendo quem tramou a morte da vereadora. Já o jornal É o País trouxe a informação onde o vereador nega a acusação. O vereador Marcelo Moraes Siciliano, do PHS, teria tramado o assassinato junto com um policial militar considerado miliciano, Orlando de Oliveira de Araújo. Segundo a testemunha, ouvida pelas polícias civil e federal, Siciliano chegou a prestar depoimento como testemunha há pouco mais de um mês, junto com outros vereadores. 2 dias depois, no domingo 8 de abril, um de seus assessores parlamentares foi brutalmente executado dentro do seu carro no Rio de Janeiro, algo que foi interpretado como uma tentativa de queima de arquivo. Já Orlando, o policial acusado de envolvimento no caso, está preso desde outubro do ano passado e cumpre pena por envolvimento com a milícia em um presídio na zona oeste do Rio de Janeiro. A testemunha, que não foi identificada, está sob proteção policial e também informou os nomes de 4 homens escolhidos pela dupla para cometer o crime que teria começado a ser arquitetado em junho do ano passado. O vereador nega e diz ser inocente e que tinha um relacionamento próximo a Marielle Franco. Também no Rio de Janeiro, o Ministério Público do Estado obteve a indisponibilidade de bens dos ex-administradores de uma fundação, a Fundação BioRio. De acordo com as investigações, os administradores da fundação utilizaram o cartão de crédito da fundação com despesas em estabelecimentos no Brasil e no exterior e compravam artigos de marcas de alto luxo francesas e americanas. Uma perícia da Controladoria do Ministério Público constatou que o dano patrimonial pelos atos dos ex-dirigentes da Fundação BioRio pode chegar a 5.600.000 reais. A ação, no entanto, ressalva que esse valor não é definitivo, já que não inclui outros atos de desvios que ainda estão sendo apurados neste processo. A decisão do 49ª Vara Civil da capital fluminense foi obtida no âmbito de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público no último dia 25 de abril, para que os ex-administradores da fundação devolvam os recursos dos patrimônios roubados da entidade, que foram desviados por eles. Os 6 ex-administradores da Fundação BioRio já haviam sido afastados do comando da fundação em uma outra ação também proposta pelo Ministério Público. Foi apurado ainda que os réus realizaram transferências diretas de valores para suas contas bancárias pessoais, concederam bolsas de pesquisas a companheiros, receberam remuneração direta não autorizada e emitiram cheques ao portador cujo numerário foi transportado e entregue em mochilas. De acordo com as promotoras de justiça que atuam neste caso, todos os atos objeto do presente ação voltada para o enriquecimento pessoal direto dos réus são ilícitos e não encontram amparo no ordenamento jurídico vigente, ou mesmo no Estatuto Social da Fundação BioRio, que em nenhum momento prevê distribuição de lucros, vantagens ou remuneração a seus integrantes e seus órgãos estatutários. E, ao contrário, veda essas condutas. A ação civil pública foi proposta sem prejuízo das providências a serem adotadas acerca de eventuais prejuízos ao erário provenientes de projetos e contratos mantidos pela Fundação BioRio. Essas investigações começaram desde que houve indícios de investigações na Secretaria de Saúde no município do Rio de Janeiro e também na Petrobras.
Próximo bloco, a Polícia Federal prende um homem acusado de xenofobia que cometia crimes virtuais. A Cabo TV está cada vez mais perto de você. No bairro Vila Isa você conta com unidade de atendimento, também no bairro Jardim Pérola e no centro da cidade. Cabo TV, você tem internet ilimitada via fibra ótica. Isso quer dizer mais qualidade e velocidade na sua casa, no seu escritório e na sua empresa. Onde você estiver, venha de Cabo TV. Aqui você tem sempre mais. Assine já, 3340 0820. Estamos de volta com a revista Superi. A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje a Operação Bravata, que tem por objetivo combater crimes de racismo, ameaça e incitação ao crime praticados na internet, nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Santa Maria, no Rio Grande do Sul e Vila Velha, no Espírito Santo. As investigações tiveram início com base em fatos que ocorreram após a deflagração da Operação Intolerância, no ano de 2012. Foi verificado que outros indivíduos, aparentemente associados àqueles que haviam sido presos na operação naquele ano, continuaram a praticar os crimes por meio de sites e fóruns na internet, tendo inclusive criado novos ambientes virtuais para a prática desses delitos. Os indivíduos investigados vão responder por crimes de associação criminosa, ameaça, racismo, incitação ao crime, tendo em vista que nos sites e fóruns mantidos na internet eles incentivavam a prática de diversos crimes, como estupro e assassinato de mulheres e negros. Há evidência também de que os investigados foram responsáveis por ameaças de bombas encaminhadas a diversas universidades do país, inclusive a Universidade de Brasília. As penas dos crimes podem chegar a 39 anos de prisão. Um suspeito foi preso na manhã de hoje em Brasília e será conduzido à Polícia Federal em Curitiba, onde permanecerá à disposição da Justiça. E ontem, a Polícia Federal deflagrou mais uma operação em parceria com a Controladoria Geral da União, a Operação Prato Feito, para desarticular 5 grupos criminosos suspeitos de desviar recursos da União destinados à educação em municípios dos estados do Paraná, São Paulo, Bahia e do Distrito Federal. Foram cumpridos cerca de 154 mandados de busca e apreensão, além de afastamentos preventivos de agentes públicos e decisões de suspensão de contratos com o poder público referente a 29 empresas e seus sócios. O esquema envolvia 85 pessoas, entre elas 13 prefeitos, 4 ex-prefeitos, 1 vereador, 27 agentes públicos não eleitos e outras 40 pessoas da iniciativa privada que agiam no Brasil há cerca de 20 anos. As investigações apuravam que esses grupos criminosos atuavam em mais de 30 municípios brasileiros, fazendo contato das empresas com prefeituras para realizar desvios nos orçamentos e nas verbas para a merenda escolar. A Controladoria Geral da União identificou ao longo das investigações 65 contratos suspeitos, cujos valores totais ultrapassam R$ 1,6 bilhão. O inquérito policial foi instaurado em 2015 a partir da informação publicada pelo Tribunal de Contas da União, relatando essas possíveis fraudes em licitações de fornecimento de merenda escolar em diversos municípios do estado de São Paulo, que se estenderam a esses outros estados. Os investigados responderão pelos crimes de fraude a licitações, associação criminosa, corrupção ativa, corrupção passiva e as penas podem variar de 1 a 12 anos de prisão. No próximo bloco, nós vamos viajar por São Paulo com o youtuber Thiago Lopes. Johnny Hoffman será o guia de uma dupla formada por pai e filho para uma pescaria na Argentina. E nessas águas internacionais, a certeza é de grandes capturas.
Assista, sexta, às 9 da noite, na Fish TV. Cada um tem uma missão. Vai chegar ao ponto de resistência mental e privação de alimentos. E uma noite por semana. Mas estando 10 graus abaixo de zero, um frio muito perigoso. Eles não vão desistir até conseguir. É isso aí, é fazer ou morrer. Eu tava buscando aventura e acho que encontrei. Sábados ao limite. No History. A Gran Pneus Centro Automotivo é uma empresa que está há mais de 30 anos no mercado, oferecendo serviços com qualidade, garantia e o menor preço. Alinhamento, balanceamento, rodas, pneus, escapamentos, suspensão, freios, direção e troca de óleo. A Gran Pneus Centro Automotivo fica na Avenida JK 337, bairro de Lourdes. Estamos de volta com a revista Superi. Hoje é dia de viajar. Vamos voltar a São Paulo com o youtuber Thiago Lopes. A cidade, mesmo com diversos problemas, é um lugar que tem uma série de atrativos. O vídeo sobre São Paulo, do youtuber Thiago Lopes, já bateu cerca de 170 mil visualizações na internet e é um retrato fiel do que oferece a cidade de São Paulo. São Paulo tem milhares de prédios, mais de 8 milhões de carros e a cidade mais populosa da América já passou de 11 milhões. Você já parou pra pensar tudo que acontece em São Paulo ao mesmo tempo? Bora curtir comigo a cidade que eu escolhi pra morar? Vamos começar tudo de novo. E aí, amigos virtuais, tudo na paz? Eu sou o Thiago Lopes. E agora você vai ver a cidade de São Paulo de canto a canto. Só alegria? A diferença é grande. Nesse tempo morando aqui, eu percebi que o povo tem aprendido a tolerar e a respeitar a diversidade das pessoas. Seja de credos, etnias, orientações sexuais e tribos. Ah, que indiazinha linda. Falando em tribos, você sabia que tem 8 aldeias? Quer dizer, nós, homens brancos, dizemos que tem aldeias indígenas dentro de São Paulo. Na verdade, tem São Paulo na terra deles. Quando eu cheguei em São Paulo, eu achava que a cidade era tipo aquele joguinho com o nome das ruas, sabe? Ó, Morumbi, Interlagos, Augusta, Paulista, Brigadeiro. Depois eu percebi que não era, que era igual isso aí, ó. Meio confuso, mas tudo conectado. Vou te explicar. Pra você entender a cidade, é simples. Tem duas marginais. Marginal Pinheiros e Marginal Tietê. Uma vai pra um lado da cidade, a outra vai pro outro. E tem um monte de ponte passando em cima delas. E são muitas pistas de cada lado. Você chega pela marginal se você for de carro ou de ônibus. Agora, se você for de avião ou de helicóptero, não necessariamente você vai chegar pela marginal. Mas dá pra chegar em São Paulo também de trem. Aí você já tá dentro da estação e dali já tem o metrô. Bora dar um rolê pelos buracos de São Paulo? O metrô em São Paulo funciona, mas também não vai pra todos os lados da cidade, não. Ó, sabe esse pessoal aí? Tá todo mundo indo se inscrever no meu canal. E você? Inscreva-se aí, deixa seu like, faz as coisas de praxe. Pra onde não tem metrô, você pega um busão. Tem até ônibus elétrico. Aí, ó, São Paulo tem tudo. Pra você entender isso, eu vou te dar um exemplo do manequim desse de loja. Você quer um manequim gigante? Você tem. Manequim pequeno? Tem também. De cabeça pra baixo? Você encontra. Ou seja, tem todos os tipos. Até se você quiser um manequim tirando selfie. Se você procura coisas de casamento, vai na Rua das Noivas. Produtos eletrônicos você encontra na Santa Ifigênia. Mas se você quiser tecido, tem a Jolie. Ou se não, você pode procurar a roupa pronta já no Brás. Mas caso seja uma festa, você quer um pouco mais sofisticado, vai no Bom Retiro. Agora, se você quiser ostentação, vai na Oscar Freire, que lá você vai encontrar tudo do mais caro que tem no Brasil. Todo o resto você encontra na 25 de março. Lá você encontra qualquer coisa, até roupa de paquita. Essa aí é a Galeria Pajé, famosa. Quem nunca comprou alguma coisa pela região, que atire a primeira capinha de celular. Água de coco fresquinha. Largo do Paris, você vai lá e compra um monte de coco. Ali do lado também
tem a Zona Cerealista, que fica do lado do mercado municipal. Você pode ir lá fazer uma visita, comprar alguma coisa também, comer, mas se não der tempo, você pode comer na rua. Você sempre vai encontrar uma fruta, um churrasquinho grego, ainda vou experimentar. E é bem possível que você encontre uma feira de rua, porque São Paulo tem demais. Aí você para e come um pastel gostoso. Delícia! O sorvete, então, sensacional. A culinária em São Paulo é uma mistura de tudo que os imigrantes trouxeram de bom. A pizza de São Paulo. Em São Paulo você encontra praticamente tudo de tudo 24 horas. Até flores assim dá pra comprar no Dr. Arnaldo a hora que você quiser. São Paulo, a terra da garoa, como você pode ver, tem o seu marco zero aqui, mas a cidade começou do lado. Foi aqui, ó, no pátio do colégio, que fica do lado do impostômetro. Vixe, isso voa. Andando pelo centro tem o Vale do Anhangabaú, que fica do lado do Teatro Municipal. Shoppings tem aos montes na cidade. Estádio, você escolhe qual você quer ir assistir um jogo. Agora, se você quiser um lago, você pode ir pra Guarapiranga. Olha quanta gente praticando seu esporte favorito. Olha só essa paisagem. Eu acho que aqui, muita gente que é de São Paulo nem conhece. Do ladinho tem a Ilha do Bororé, mas tem que pegar a balsa pra chegar lá, aí eu voltei. Em São Paulo tem barulho. O barulho incomoda uns, faz bem pra outros. Pra mim, os barulhos me fazem perceber que eu tô vivo, sabe? Esse é o tipo de imagem que a gente mais vê em São Paulo, porque trânsito é de lei, né? Ah, ciclofaixa. Hoje em dia tem muitas e vale a pena dar um rolê de bike pela cidade. Ou mesmo ir trabalhar de bike, dar uma pedalada e perde umas calorias. Bom trabalho aí, ó. Amanhã a gente continua essa viagem, esta edição fica por aqui. Até amanhã. Olá, sejam bem-vindos à Paróquia Nossa Senhora Rainha, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Hoje, no programa Palavra de Fé, a nossa convidada é a médica pediatra, doutora Filomena Camilo, com o tema Se Quiser Me Seguir.